Fala, Yatters! Meu nome é Leonardo Torres, sou jornalista e roteirista, e esse aqui é meu espaço para falar de Sandy Júnior. Com o início da carreira solo do Júnior, eu vejo muitas pessoas comparando de novo ele com a Sandy, né? Mas a verdade é que os dois estão em momentos completamente diferentes da carreira como solistas, né? A Sandy já trilhou aí 15 anos de carreira solo, gente. Quando ela começou a carreira solo dela, ela não era grandona igual ela é hoje, né? Foi uma construção que se deu ali com o tempo e o mundo era outro. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Spotify, o YouTube estava ali começando, não tinha um monte de coisa que a gente tem hoje. A gente naquela época o mundo era MSN, Twitter, Facebook e MP3. A gente baixava a MP3. O Júnior agora volta no mundo de era digital forte, de redes sociais fortes, produção de conteúdo para as redes sociais, enfim, para lá. É outro cenário completamente diferente e com 15 anos de espaço aí, né, desde o fim da dupla Sandy Júnior, né, 15 anos de espaço como cantor. Durante todo esse tempo, ele esteve envolvido em outros projetos, né, banda, dupla de música eletrônica, coisas que ele não estava ali exercitando o canto, né, a coisa de frontman, né, nada disso. Então, são completamente diferentes. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como que a Sandy não começou grandona igual ela é hoje, que ela esgota qualquer show que ela coloque à venda, que ela pode se dar ao luxo de pausar a carreira por tempo indeterminado só porque ela quer. Isso foi conquistado, né? Aqui eu vou te mostrar como foi a ascensão da carreira solo da Sandy. E ela começou com passos de formiguinha. Fala, Leonardo. Fala, Leonardo. Fala, Leonardo. Leonardo, fala, Leonardo. Sandy começou a carreira solo com a música Pés Cansados e o álbum Manuscrito em 2010. Ela obviamente já tinha um nome por causa da dupla, mas estava começando uma nova carreira. Não foi todo o público da dupla que migrou para o som dela. A verdade é que a base de ouvintes da Sandy ali no início da carreira solo era muito menor. Tinha muita gente curiosa, principalmente ali quando vazou Pés Cansados. Já fiz um vídeo aqui falando sobre esse vazamento. Pode ver aqui. Todo mundo queria ouvir o que a Sandy ia fazer sozinha, mas não era todo mundo que estava disposto a pagar para comprar o CD, porque a mídia física já estava em baixa nessa época, já estava a coisa do MP3, como eu falei, ou pagar para ver esse show dela também, tá? O primeiro álbum da Sandy, Manuscrito, vendeu 80 mil cópias em 6 meses, o que rendeu o certificado de platina, que era bom então na época, o número de vendas, quero dizer, mas é impossível negar que isso é muito abaixo do que Sandy Júnior vendiam, mesmo no fim, né? Mesmo no fim, 80 mil era muito pouco para eles. E não é segredo para ninguém que a Sandy começou a carreira solo dela fazendo shows em teatros de pequeno porte, né? Foi um desafio enorme, assim. E fui passinho por passinho conquistando o meu lugar, assim, eu acho, sabe? Então agora, e eu sempre soube que ia ser um lugar menor do que era Sandy Júnior, e eu jamais quis concorrer comigo mesma. E se vai ter público, que se não vai, eu cheguei a fazer show para 800 pessoas, para 1.000 pessoas, sendo que com meu irmão eu fazia para 70, 100, 250, 1.000. Teve um show que era para 1.200.000 pessoas. Em João Pessoa, na praia. Meu Deus. Uma loucura! A primeira vez foi o meu primeiro show da turnê foi em Curitiba, num teatro que devia ter 1.000 pessoas, 1.000 e pouquinhas pessoas. E nem estava totalmente lotado. Aqui no Rio de Janeiro, o Sandy Júnior fazia um show sempre numa casa que vamos chamar de Metropolitan. Ela mudou para TL Hall, Claro Hall, Citibank Hall, Quilômetros de Vantagem, Qual Stage, mas é o mesmo lugar sempre, né? É uma casa para 8 mil pessoas, 8 mil, 9 mil, 8 mil e pouco, eu acho. 8 mil, 9 mil. Quando ela começou a carreira solo dela, ela passou a fazer show aqui no Rio de Janeiro, numa casa chamada Vivo Rio, que é para 4 mil pessoas em pé. Só que os shows dela eram de mesas, então eu acho que isso diminui aí pela metade. Então ela estava fazendo show para 2 mil pessoas, na verdade. Para você entender como que foi a reconfiguração ali, o redimensionamento da artista. Ela estava literalmente começando uma nova carreira. Obviamente com um nome, com todas as portas abertas, com todas as ferramentas, com todo o dinheiro para fazer isso acontecer, mas começando do zero.
Em São Paulo, a primeira turnê da Sandy ocorreu no Citibank Hall, o antigo Palace, em Moema, que não existe mais. O lugar comportava menos de 2.000 pessoas sentadas. Ela sempre fazia shows extras, mas a realidade era essa, uma casa para o público pequeno. E a Sandy, ó, trabalhou nessa fase, tá? Ela foi em todos os programas de TV, deu entrevista para um monte de revista, foi capa de um monte de revista, entrevistas para rádio, virou garota propaganda de marca de cerveja, foi na Sapucaí exibir sua figura, olha, se dedicou, ninguém pode dizer que ela não se dedicou. Deu entrevista até para Playboy, gente. Lembram disso? Aquela repercussão? Ela tava ali, ó, pro game total. E aí, embora ela tenha começado a carreira em 2010, a coisa começou a se expandir mesmo, ganhar ali um público maior em 2012 com Aquela dos 30, que é uma música mais pop, né, do que o Manuscrito como um todo. É uma música mais pop, mais comercial, mais vendável. A gravadora Universal Music abraçou Aquela dos 30 e investiu bastante na divulgação dessa música. A Sandy visitou todos os grandes programas da Globo, do SBT e da Record e chegou ao top 10 das músicas mais tocadas das rádios do Brasil pela primeira vez. Em São Paulo, ela chegou ao 2º lugar nas paradas. E aí já foi sentido um efeito desse aumento de público, né? Como eu falei, ela fazia show ali no Palace, no Citibank Hall, que era para 1.600 pessoas. E aí, pós Aquela dos 30, ela foi pro HSBC Brasil, que é onde hoje é o Tokyo Marine, né? Tokyo Marine Hall, que cabe 2.200 pessoas sentadas. Então foi de 1.600 para 2.200. Isso é um aumento de 600 cabeças. Ah, Leonardo, fala sério, muito pouco. Mas é isso, gente. Você aumentou de 1.600 para 2.200. Passos de formiguinha. É isso que eu tô contando aqui nesse vídeo. A Sandy começou bem lentamente a construir o que ela tem hoje. Não, e aí ela passou 3 vezes pelo HSBC Brasil com a turnê Sim, já reflexo dessa demanda aumentada. Aquela dos 30 foi mesmo ali um momento assim de expansão, mas a Sandy realmente teve um boom maior entre 2014 e 2016, que eu vou mostrar isso pra vocês já já. Primeiro, eu faço aqui meu momento, vamos falar de coisa boa, eu curti a Top Term, né? Vamos curtir aqui o vídeo, gente, se inscrever no canal, tudo isso é muito importante aqui pro meu trabalho. Eu quero bater 100 mil inscritos aqui no canal e você pode me ajudar, que eu sei, tá? Tem também outra maneira de me ajudar, que é apoiando o meu trabalho assim diretamente, financiando, investindo, que é no link aqui na Apoia-se, apoia.se/Fala Leonardo. Eu sei que brasileiro tem muita resistência em investir no trabalho dos outros, né? Tipo, a gente quer tudo de graça, eu sei também sou assim, a gente quer de graça, a gente quer de graça, quer de graça. Mas lembre-se, gente, tô aqui há 5 anos, falando de Sandino pra vocês o tempo todo, deixando essa cultura viva aqui entre nós. E se você gosta do meu trabalho, talvez esteja na hora de demonstrar isso, botando aqui um dinheirinho. A partir de R$2, você já pode ser um apoiador, apoiadora ou apoiadore, acho que é assim que fala, tá? Já pode investir. Aí tem vários níveis de apoios lá, tem de R$10, tem de R$15. Cada nível tem um benefício, né? Vão se acumulando os benefícios, na verdade. Tem novidades de Sandino por e-mail, grupo no WhatsApp comigo e os outros apoiadores. Tem vídeo exclusivo por mês, meus stories para Close Friends no Instagram. E eu sei que tem gente que fala assim, ah, Léo, eu não gosto de grupo no WhatsApp, não quero. Tá bom, se não é obrigado a entrar, você pode me apoiar e não, você vai falar, não quero o grupo. Não vou te botar no grupo. Você pode só me ajudar. Tá. Vamos pensar nisso aí direitinho? Vamos demonstrar apoio? Falou, colega? Outro momento de expansão na carreira da Sandy foi em 2014, quando ela gravou Morada, especialmente a trilha da novela das 9 em Família, do Manuel Carlos. O Manuel Carlos queria a Sandy em novela, vocês lembram disso? Mas não rolou. Ele queria fazer uma novela pra Sandy. Mas voltando aqui, botar música em novela da Globo, gente, ainda é a melhor maneira de emplacar um sucesso no Brasil. E foi isso que aconteceu. Morada furou a bolha, alcançou um público para além dos fãs da Sandy, ou vamos dizer melhor, para além dos fãs de Sandy Júnior. E isso trouxe novos ouvintes para ela.
Eu conheço pessoas que passaram a ouvir a Sandy pós-Morada, de verdade. E eu, particularmente, acho que Morada é um cartão de visitas melhor da Sandy do que aquela dos 30, embora eu goste mais daquela dos 30. Mas Morada representa mais o que é o repertório da Sandy como um todo, né? Você pode ouvir um Morada e ir ali ouvir um manuscrito, um sim, e se encontrar mais, ter mais coisas que você gosta, né? Mas se você veio pela aquelas dos 30 e tu vai ouvir ali um manuscrito, talvez tu não se identifique muito, né? Tem isso, né? Então acho que Morada funciona melhor como cartão de visitas. Eu acho que ali realmente deu uma expandida boa. Aí a Sandy deu à luz ao Theo nesse ano e voltou a trabalhar em 2015 como jurada do programa Superstar. Quem lembra disso? Foi ótimo para ela, gente. O programa tinha ali ótima audiência e colocava ela no ar toda semana na TV Globo. E isso pautando a mídia, né? Sempre tinha notícia da Sandy por conta do programa. Lembra quando ela falou que não gostava de sertanejo? Isso virou um bafo. E foi ali, no Superstar, em 2016, que a Sandy lançou o maior hit da carreira solo dela, Me Espera, com o Thiago York. Esse foi o verdadeiro boom da carreira solo dela. Se a Sandy fosse uma cantora que não tivesse começado a carreira solo famosa, uma novata no mercado, Me Espera seria ali o sucesso que revelaria ela pro Brasil, para vocês entenderem a dimensão. Até então tava ali, tinha um público e tal, mas Me Espera estourou, né? Seria isso. É porque não dá pra falar que ela estourou, porque ela já era estourada, né? Já era Sandy. Mas assim, foi ali que realmente chutou o pau da barraca. A Sandy gravou ali Me Espera com o Thiago York, que estava na crista da onda, e lançou a música no palco do Superstar. Foi a junção perfeita, né? Um feat bombado em um programa bombado. A Sandy lançou o clipe simultaneamente enquanto estava cantando na televisão, e eu sinto que as pessoas foram da TV direto pro YouTube ver esse clipe aí. Foi o primeiro clipe da Sandy que bateu 100 milhões de acessos, e essa é, até hoje, a música dela mais ouvida no Spotify. Me Espera tem certificado de diamante e a Sandy e o Thiago se apresentaram juntos várias vezes, tanto em shows quanto em programas de TV, não só da Globo, tá? O que foi bom pros dois. Foi uma parceria de muito sucesso e depois dessa música, a Sandy fez a maior turnê da carreira dela, que foi a Meu Canto, que ficou 1 ano e meio na estrada. Eu considero tanto Me Espera quanto a turnê do Meu Canto um momento ali de verdadeira consagração da carreira solo da Sandy, tá? Embora ali no início da turnê ela estivesse mantendo ainda o padrão do tamanho dos espaços das casas de shows, ela fez mais shows nos mesmos lugares, né? Então, tipo, foi para Curitiba várias vezes, veio para o Rio de Janeiro várias vezes. Aqui no Rio, ela manteve os shows no Vivo Rio, onde ela fazia desde o manuscrito, mas ela fez 5 shows da turnê Meu Canto no Vivo Rio. Olha só. Além disso, a Sandy conseguiu aí visitar vários lugares que ela nunca tinha visitado antes, com as turnês anteriores, né? Então ela viajou muito com esse show. As pessoas estavam contratando mesmo o show dela, tava bombada. E no final da turnê, teve uma coisa muito simbólica, que foi realmente uma conquista mesmo na carreira solo dela, que ela encerrou a turnê no Citibank Hall, que é o lugar que se chamava Credit Card Hall, na época da dupla Sandy Júnior, e foi onde ela e o Júnior fizeram o último show da carreira deles, e o último show da dupla, né? E é onde eles faziam todos os shows deles em São Paulo também, ali nos últimos anos, o Credit Card Hall, que é um lugar para um público maneiro, né? E aí, 10 anos depois, Sandy Júnior terminaram em 2007, e a Sandy foi fazer o primeiro show solo dela nessa casa, que ela enchia facilmente com o Júnior. Gente, eles colocavam o ingresso à venda e esgotava em minutos, né? Era assim que funcionava. 10 anos depois, ela conseguiu voltar para essa casa, esgotar ingressos e fazer um show sozinha da turnê Meu Canto. Isso foi muito emblemático. Ali mostrou que
realmente cresceu o público? Eu acho que tô no melhor momento da carreira desde que eu comecei a carreira solo, né? E é um trabalho que é assim mesmo na música, a gente tem que ir colocando tijolinho em cima de tijolinho, né? E construindo aos pouquinhos, e uma hora a coisa acontece de uma maneira de maior visibilidade, de maior sucesso, sei lá qual palavra usar, mas uma hora a coisa acontece de uma maneira maior, mais interessante, e acho que esse momento atual, pra mim até agora, realmente é esse, não sei se posso chamar de auge, mas acho que o melhor momento, a melhor fase da minha carreira até agora, e eu tô realmente muito realizada, muito feliz. Acho que isso tem também um pouco a ver com maturidade, por eu já ter, né, já tô nessa carreira solo há 6 anos, comecei em 2010, então acho que uma hora a gente acerta, né? Não que eu considere outros trabalhos como errados ou qualquer coisa assim, só acho que tem uma série de fatores que somados vão fazendo a coisa acontecer, né, de uma maneira melhor. E um dos fatores é a maturidade mesmo, eu acho. Aí tem mais, né? Quando a Sandy lançou o Nós, Vós, Eles em 2018, teve muita atenção do público. Ela já vinha de um momento muito bom na carreira, né? Ali na esteira do Meu Canto. E esse formato do projeto, né? Que era uma música, um clipe e um episódio meio documentário, assim, né? Dos bastidores. Isso atraiu muita atenção da imprensa, foi muito noticiado. Então ela conseguiu bastante espaço, bastante divulgação com uma coletiva, e sim, não precisou dar tanta entrevista nesse momento. A Sandy realmente começou já a escolher mais o que ela queria fazer, né? Ela começou a escolher mais. E Areia, a música dela com o Lucas, virou um grande sucesso, né? Estourou. Então ela conseguiu mais um sucesso para a carreira solo dela. Areia foi certificada como diamante, igual uma espera, para você ter noção. E Pra Me Refazer, a música da Sandy com a Ana Vitória, virou também outro sucesso. Essa é a segunda música mais ouvida dela no Spotify. Com isso, essa movimentação toda que estava rolando ali, havia maior interesse do público em ver a Sandy cantar ao vivo, já com um repertório vasto já. E houve novamente um deslocamento dela para casas de shows maiores. A Sandy começou a turnê do Nós, Vós, Eles, mantendo ali esse Credit Card Hall, que ela encerrou a turnê do Meu Canto, então manteve esse patamar, mas ao longo ali da turnê ela já mudou para o Espaço das Américas, que é hoje o Espaço Unimed, que é uma casa ali para 8.000 pessoas em pé, obviamente sentadas menos, vamos botar aí 3.000, 4.000, não sei o quanto diminui, mas vamos lembrar que ela começou a carreira solo dela fazendo um show no antigo Palace, que é um lugar para 1.600 pessoas. Então, de 1.600 foi para 4.000, vamos botar, né? Mas isso aí foram anos de trabalho. Não foi da noite pro dia. Não foi assim, eu sou a Sandy, já fiz Maracanã, vou lotar um lugar grandão. Não. A Sandy começou a carreira solo dela muito modesta, gente. Quando ela falava aquilo, disso assim, eu quero o público que me quiser, ela não estava confiando de ter um público grandão, não estava contando com isso. Não era garantido, melhor dizendo, não era garantido para ela nada ali. Ela começou muito modesta e foi vendo até onde dá para botar o pé. Igual quando você entra no mar, você não sabe se vai ter um buraco, você vai tateando. Ela foi tateando mesmo a carreira solo dela, vivendo até onde podia, até onde ia ter gente. Ah, tem mais? Então vamos. Tem mais? Vamos. Isso ao longo de anos. E aí, na turnê do Nós, Vós, Eles, Sandy começou a fazer show no Espaço das Américas, que é onde ela se manteve ali até antes de pausar a carreira, né? Que já é uma casa bem maior. E assim como na turnê Meu Canto, a Sandy foi se apresentar no lugar que era ali o Credit Card Hall, onde Sandy Júnior fazia uns shows deles, né? Aqui no Rio aconteceu a mesma coisa, mas na turnê Nós, Vós, Eles, a Sandy passou a se apresentar no Quilômetros de Vantagens Halls, que é o atual Wallace Stage, que na época era Metropolitan, ATL, claro, Citibank, tudo isso. Que é onde Sandy Júnior faziam os shows deles sempre aqui no Rio de Janeiro, né? Que é uma casa para 9.000 pessoas ali em pé e sentado, acho que dá umas 3.500 pessoas, tá? Então, olha só, 11 anos depois, a Sandy conseguiu lotar sozinha o lugar onde ela fazia temporadas de shows com o Júnior. Porque aqui no Rio, igual São Paulo, era tipo assim, 2 finais de semana, 3 finais de semana de shows. Sexta, sábado, domingo, esgotou, faz sessão extra
no sábado de tarde, era assim que era, gente, era uma loucura, eles esgotavam muito esse lugar. 11 anos depois, Sandy consegue ir ali e fazer show sozinha, com ingressos esgotados. Ela não começou a carreira solo no mesmo lugar onde ela tinha feito o show com o Sandy Júnior pensando assim, é aqui que eu faço. Não, ela recuou muito, gente. Ó, deu vários passos para trás. 11 anos depois, conseguiu chegar àquele mesmo patamar que era onde ela fazia com o Júnior. Olha que maneiro. Ali, em 2018, a Sandy estava em seu auge solo, né? Ela tinha um álbum muito bem recebido, uma turnê com alta demanda. O que mais podia acontecer? Uma turnê de Sandy Júnior. A turnê Nossa História em 2019 foi aquilo, né, gente? Um fenômeno, né? Eles venderam ingressos que nem água no deserto, esgotaram múltiplas datas em estádios com a maior facilidade do mundo, em minutos. Foi o maior frisson e, obviamente, a Sandy teria se beneficiado muito disso se tivesse retomado a carreira solo dela logo ali em 2020, como era o previsto, né? Mas não deu, veio a pandemia. Com isso, ela só lançou Nós Mais Eles 2 e voltou a fazer shows em 2022. As pessoas estavam loucas, né, para ir a shows e qualquer tipo de evento assim de comunhão de gente pós-pandemia vendia muito fácil. Então, de certa forma, a Sandy se beneficiou sim da turnê Nossa História, mesmo que com esse delay todo. Quando ela voltou, ela manteve o patamar de antes, né? Essas casas maiores, onde ela já tinha se apresentado com o Júnior no passado. Mas teve uma novidade que a Sandy aceitou pela primeira vez cantar em festivais para públicos muito maiores, né? Tipo assim, publicão. Ela cantou no Girls, em São Paulo, né? Que ocorria ali no Memorial da América Latina, e no Curitiba, que ocorre na Pedreira Paulo Leminski. A Pedreira, gente, tem capacidade para 25 mil pessoas e é onde Sandy Júnior fizeram ali show da turnê Nossa História, para você ter noção. Então, quer dizer, a Sandy estava grandona ali sozinha, né? E agora vocês já sabem, né? Hiato, né? Hiato, não tava fazendo show nenhum. Não tenho mais o que dizer para vocês. Acabou, né? Hiato mesmo. Pausou. Mas acho que quando ela voltar, vai manter esse patamar dos lugares grandes, a gente vai estar mais sedento ainda, então vai ter datas extras, acho que vai ser um frisson imenso. Mas com esse vídeo aqui, que eu acho que ficou longo, então eu quero terminar logo, eu sinto que as pessoas esquecem as coisas, né? Então, o Júnior começou ontem, gente. Tem um ano que ele lançou o álbum dele, ele nem divulgou tanto assim, ele fez 4 shows. E as pessoas ficam comparando com a Sandy. Gente, ela tá há 15 anos fazendo esse caminho, né? Ela não chegou onde ela chegou agora, no primeiro dia. O Júnior tá começando com atraso, né? De certa maneira, né? Ele tá começando agora, então precisa desses anos todos pra gente fazer algum tipo de comparação em termos de conquistas e tamanho de público e tal. Por enquanto, ele está vivendo agora o que a Sandy, de certa maneira, viveu lá no passado. Que é um público menor, lugares menores. Eu até acho que ele marcou shows em lugares maiores do que devia, inclusive em 2024. Espero que agora em 2025 isso seja melhor organizado. Estou gravando esse vídeo antes dele anunciar a agenda de shows desse ano, tá? Então eu não sei quais são os lugares escolhidos. Mas a Sandy estava fazendo show em teatro no início. Então, gente, a gente tem que lembrar isso, que as coisas foram construídas, passinhos de formiguinha, de uma construção de longo prazo mesmo, de passos sólidos. Não tem um problema que é muito grande, que você na carreira dá um passo maior do que a perna e aquilo ali destrui tudo que você construiu. Então acho que a Sandy foi muito inteligente, a equipe Sandy, né, muito inteligente na construção dessa carreira, uma carreira sólida, bem estabelecida, que ela pode realmente se dar ao luxo de dar uma pausa com uma segurança de que quando ela voltar, estaremos aqui. E ela falou isso, vocês lembram? Ela falou isso no show. Eu me sinto muito mais segura para dar essa pausa, porque eu já fui, eu já voltei, e vocês ainda estão aqui comigo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Com esse vídeo aqui, eu queria mostrar para vocês a ascensão da Sandy em carreira solo. Eu acho que funcionou, mas me comenta aqui o que você achou também desse vídeo, tá? Se gostou, compartilhe. Beijo!